Boa noite. Vamos iniciar mais um programa do Transportadora, para aquele que abastece o país. E aproveitando aqui, o Elias Fazan, que tem o seu conhecimento sobre cooperativas de consumo, cooperativa de crédito, e nós vamos aproveitar o teu espaço, o teu conhecimento, Elias, para que você possa nos dar essas informações para nós, para a gente poder dar as sequências e levar ao conhecimento aos caminhoneiros, às lideranças sindicais, que realmente têm que ter esse conhecimento para nós podermos aplicar isso, quem sabe, em outras áreas e poder ajudar a nossa categoria. Boa noite, Elias. Eu queria aproveitar aqui para que você pudesse realmente falar das entidades a qual você representa e do conteúdo que ela pode trazer para a nossa categoria. Por favor. Boa noite, Norival. Boa noite aos que estão assistindo esse programa. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu represento a Coperseg e a Credseg, são duas cooperativas dos cegonheiros, ligadas à categoria dos cegonheiros, uma de consumo e uma financeira, conhecida como cooperativa de crédito. Tive a grata oportunidade de participar das duas desde a sua fundação, meados da década de 90, enquanto éramos diretores do Sindicato Nacional dos Cegonheiros, percebemos que o sindicato não poderia oferecer tudo que a categoria precisava. E aí tivemos a ideia de criar a Coperseg, que é a Cooperativa de Consumo dos Cegonheiros. Essa cooperativa basicamente oferece bens e serviços ligados à atividade de transporte rodoviário de cargas. Pneus, lubrificante, peças, combustível, seguros, serviços de controle de jornada, uma rede referenciada de postos pelo Brasil todo. Os bens de consumo ao veículo. Ao veículo, sempre para o exercício da atividade. Exatamente isso. Passado alguns anos, em 2006, percebemos que o sindicato e a Coperseg ainda não atingiam um segmento que também era importante, que era o segmento de crédito, segmento dos serviços bancários. Aí nós criamos a Credseg, que é a cooperativa de crédito dos cegonheiros, é a instituição financeira do cegonheiro. Ela trabalha com todos os serviços bancários, conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, financiamento de veículos, empréstimo pessoal, Finame, enfim, todos os serviços que um banco privado oferece às pessoas, só que com um diferencial que é um serviço personalizado para a categoria. Mas isso já é voltado, aí como ele funciona como um banco, ele funciona também para a família, usando o normal para suas compras em outros estabelecimentos? Exatamente. Todos que estão habilitados para serem cooperados da cooperativa de crédito, todos os ascendentes e descendentes também podem ser. Então, tem muito cegonheiro que hoje mantém conta somente na Credseg, não usa nenhum outro banco privado. Essa é uma das vantagens em os cegonheiros ser cooperado, associado junto a essas entidades? Sem dúvida. Os produtos são bem diferenciados para eles. Quando você coloca que ela é um banco, ela é tudo isso, dentro dos juros que os bancos privados, os bancos de governos aí faz, e com a cooperativa, ela tem alguns diferenciais sobre isso? Tem muitos diferenciais. A gente costuma dizer que as principais diferenças estão na origem. O objetivo dos bancos privados é o lucro, e o objetivo das cooperativas é o serviço prestado a uma determinada categoria. Então, a gente busca criar mecanismos que possam reduzir os custos para os cooperados. Vou dar alguns exemplos. Hoje o empréstimo pessoal é feito com taxas que não chegam à metade do que os bancos praticam. A gente trabalha com uma taxa de empréstimo pessoal hoje de 1,79 ao mês. As tarifas para manutenção de conta sempre são inferiores a 50% do que os bancos praticam. O cooperado tem um atendimento personalizado. Quando ele vai à cooperativa ou telefona, o atendente sabe com qual cooperado está falando e às vezes ele resolve muitas coisas pelo próprio telefone. E se mesmo assim, depois de todas essas operações diferenciadas, essa cooperativa tiver uma sobra no final do exercício, que é o que os bancos chamam de lucro,
essa sobra ela é distribuída entre os cooperados na proporção das atividades que ele exerceu junto à cooperativa. Essas operações, elas são feitas só para os associados cegonheiros ou ele é estendido a algum campo a mais, alguma categoria a mais? Não. A CredSeg, ela é uma cooperativa dedicada a prestar serviços aos cegonheiros e às pessoas que são dependentes desse grupo. Então, o cegonheiro, a esposa, o filho, o pai, mas sempre com uma ligação com o cegonheiro. Para ele fazer um financiamento, capital, um empréstimo, vamos dizer, ele vai trocar um carro, que não tem nada a ver com a ferramenta de trabalho dele. Ele também tem esse benefício ou não? Sim, ele tem esse benefício. Ele financia hoje o automóvel 0 km, ele financia com uma taxa de 1,2% ao mês. Hoje, com essas turbulências que nós estamos enfrentando dentro do nosso país, qual é a segurança, o diferencial que esses associados têm perante essas entidades a qual você representa? A segurança, eu acho que a segurança e a confiança a gente acabou adquirindo através do tempo. A Coperseg tem 15 anos de vida, a CredSeg está indo para o 9º ano de vida e elas ocupam hoje no cenário nacional e no cenário do Estado de São Paulo, onde a CredSeg está, posições importantes. Cooperativa de consumo, eu não tenho conhecimento de outra que exerça as mesmas atividades que nós. Mas a Coperseg adquiriu alguns números que são interessantes de serem colocados. Hoje a nossa categoria ela tem mais ou menos 4.000 caminhões. 85% a 90% desses caminhões são vinculados à cooperativa, são de cooperados que fazem parte da cooperativa. Então, entre os produtos que a gente oferece, um deles é o óleo diesel. A gente fornece para os cooperados um volume superior a 30 milhões de litros de óleo diesel por ano. Esse produto gera uma economia por litro de 10 a 15 centavos. Não é pouca coisa. Se fizer essa conta, a gente chega na casa de alguns milhões de reais de economia. São 5.000 itens de peça nas nossas lojas de peça. Outro serviço importantíssimo é uma parceria que a gente mantém com uma corretora de seguros, onde a gente oferece um produto diferenciado para o exercício. Não é um produto de prateleira, não é um produto pronto. Quando a gente contrata um seguro de responsabilidade civil, aquele seguro contra terceiro, a gente monta o seguro para atender exatamente a atividade. E isso fez com que a categoria fosse se aproximando, e o sinal de confiança que ela tem é que quase 100% da categoria está ligada à cooperativa. Já na cooperativa de crédito, embora é uma cooperativa muito jovem, tem 9 anos, como eu disse, no estado de São Paulo tem aproximadamente 200, a gente ocupa a posição de segunda no ranking das maiores cooperativas do estado de São Paulo que trabalham com Bancob. A terceira em quantidade de ativos, nossos ativos chegam próximo de 150 milhões de reais. Isso denota o quê? Que o cegonheiro trouxe toda a sua movimentação para a cooperativa. E como todo ano, desde a sua fundação, ele recebe um retorno em razão das atividades que ele exerce, a cada dia que passa, mais gente vem operando cada vez mais com a cooperativa. Elias, só um momento. Vamos para um comercial e já voltamos. Caminhoneiros, ouvintes, aguardem aí. Já voltamos. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo.
Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltamos com o programa do Transportador, aquele que abastece o país, e entrevistando o Elias Fazan. Nesse ponto, vamos dizer assim, as receitas ela gira entre a cooperativa de consumo, com a cooperativa de crédito, com os cooperados e com as empresas que vocês prestam o serviço, que é a ponte recebedora do cooperado. Ela está sempre circulando dentro das entidades de vocês. E com isso, é um trabalho vindo das entidades sindicais que iniciaram com isso, qual o peso da entidade sindical, isso serve até de exemplo aos nossos ouvintes aí, que realmente possam, talvez, fazer o uso do modelo ou fazer um lambe-lambe em alguns pontos interessantes que você nos colocou, para que possam ser aplicados dentro dos segmentos diferenciados do cegonheiro, é claro, mas com essas mesmas competências. Sem dúvida que o papel do sindicato na criação da cooperativa foi fundamental, porque era o sindicato quem mantinha congregada essa categoria. Então, na ocasião em que elas foram criadas, nós estávamos na diretoria do sindicato e foi dali que nasceu a ideia. E foi fundamental o envolvimento do sindicato para isso. A relação, como você colocou, é de fato entre as cooperativas, os cooperados, a cooperativa de crédito, a de consumo, os cooperados. Hoje, até o frete, o saldo do frete que esse cooperado tem para receber em dias específicos do mês, a transportadora a qual eles prestam serviço deposita lá na conta corrente dele da cooperativa. Então, o dinheiro fica neste ambiente. Quando o cooperado faz saldo médio, isso gera um retorno para ele mesmo lá no resultado das obras. É só ganha-ganha. Na verdade, trocando em miúdos, o lucro que no final de cada exercício vai para o bolso do banqueiro, lá nos bancos privados, na cooperativa vem para o bolso dos donos da cooperativa. Quem são os donos? São os próprios cooperados. E diz também, Elias, vocês trabalham com segmento direcionado. Qual é a segurança que você enxerga? Dificuldade nós temos, é claro, mas qual é a segurança que esses cooperados têm, inclusive nessas prestações de serviço, para ele poder fazer um financiamento? Ele tem um ponto garantidor para ele poder fazer esse financiamento? Ou ele trabalha vulnerável às fatalidades que podem acontecer? A CredSeg ela faz uma análise de crédito antes de conceder o financiamento. E, obviamente, que essa análise de crédito é feita conforme a condição de pagamento de cada cooperado. A diferença fundamental entre um banco privado e uma cooperativa é que quando um cooperado passa por alguma dificuldade, a cooperativa procura encontrar uma forma, sem, obviamente, colocar em risco os demais cooperados, a estrutura financeira da cooperativa, ela procura encontrar um modo de facilitar uma renegociação para que esse cooperado realmente consiga pagar o compromisso que ele assumiu. Eu ia até te perguntar se nesses casos, se tivesse inadimplência, qual era o sistema que vocês usariam realmente para poder fazer isso. Continua que você está me respondendo. Então, eu vou dar um exemplo do momento que nós estamos passando no país. Há uma retração grande na economia, que é conhecida por todos,
E lá no nosso segmento, que é o de transporte de rodoviário de veículos 0 km, não é diferente. Houve uma queda muito grande na venda de veículos. Com isso, alguns cooperados tiveram dificuldades em saldar os seus financiamentos. A Crediseg procurou fazer a exemplo do que era para ser feito com o Finame, em razão daquele movimento que recentemente ocorreu. A Crediseg fez uma suspensão dessas parcelas durante um determinado período, para que esses cooperados possam passar essa fase difícil e, posteriormente, voltem a pagar as suas prestações de maneira correta. Então, assim, lá no comecinho eu disse, o principal objetivo dos bancos é o lucro, o principal objetivo da cooperativa é a prestação de serviço para o cooperado. Essa é a principal diferença. Pelo menos o caminhoneiro ele tem uma segurança, além do trabalho dele com as cooperativas, seja ela de consumo, seja tudo isso. Então, ele já tem um crédito no momento que ele está trabalhando, além dele ter o trabalho, ele tem praticamente um crédito, entre aspas, aprovado dentro das duas cooperativas, tanto a de consumo quanto a de crédito, para ele poder continuar tocando a vida. Exatamente. Isso não significa que a gente não tome o cuidado necessário para que essa inadimplência não suba a limites que são indesejados. O nosso volume de inadimplência hoje ele é 30% do que os bancos praticam como uma inadimplência correta, ou seja, é muito baixo, mas a gente toma todos os cuidados necessários em recuperação de eventuais problemas e tudo isso. Não significa que lá pode tudo. É feito de uma maneira para que o destinatário do serviço cooperado possa conseguir pagar, sem, obviamente, colocar em risco a saúde financeira da entidade. No caso da Coperseg é a mesma coisa. Ele sai para viajar, ele abastece, ele compra o pneu, ele troca o óleo, ele faz alinhamento, ele faz balanceamento, ele contrata o seguro, ele faz praticamente tudo que ele precisa dentro da cooperativa. E, obviamente, se ele passar por alguma dificuldade, nós vamos encontrar uma forma de possibilitar que ele encontre um caminho e consiga pagar as contas dele e seguir em frente no trabalho dele. Elias, só um momento. Vamos para um comercial e já voltamos. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Caminhoneiro de todo o Brasil, chegou sua hora e vez de discutir os principais temas que envolvem a categoria. De 9 a 13 de setembro, participe do Seminário Nacional de Sindicatos dos Caminhoneiros Autônomos, Encontro FETRABENS 2015, e da 7ª Festa do Dia Nacional do Caminhoneiro. Importantes temas em debates e palestras com especialistas do setor de transporte rodoviário de cargas e com autoridades da ANTT, Artesp e Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes. Não fique de fora. Inscrições limitadas. Inscreva-se pelo e-mail inscrições@fetrabens.org.br. Voltamos com o programa do transportador, aquele que abastece o país. E entrevistando o Elias Fazan. Eu queria que você levasse um pouquinho dessa mensagem até os nossos caminhoneiros, as nossas lideranças sindicais, que com certeza vai estar nos assistindo, para que, como ele proceder, como ele deveria fazer ou deve fazer para realmente ter uma estrutura dessa, com todos esses benefícios que você está colocando, que, queira ou não, está facilitando um pouco mais a vida do transportador dentro do segmento de vocês. Então, se você pudesse levar isso a público para nós, até chamando um pouquinho da atenção de nós, lideranças sindicais aí do lado de fora, que realmente é atos que temos que aplicar com a nossa união, porque é a união de 4 mil, 5 mil,
que está dando esse reforço e dando essas condições realmente para as cooperativas fazerem o que elas estão fazendo. Por favor. O grande segredo está na união. A gente sempre acreditou que a união dessa categoria podia trazer maiores benefícios para a própria categoria. A gente consegue negociar muito melhor o preço de um pneu quando nós compramos em grande escala. A gente consegue negociar muito melhor o preço de óleo diesel quando compramos em volumes muito grandes. A gente consegue negociar muito melhor o preço de peças, insumos, filtros, lubrificantes, como quando compramos em quantidades. Isso funciona muito bem. E, embora a nossa categoria seja uma categoria específica, eu acho que as demais categorias, por mais diferentes que elas sejam, elas têm todo o espaço para fazer isso, porque o que todo caminhoneiro consome, independente dele transportar carga líquida, carga seca, ou automóvel, ou seja lá o que for, ele consome pneu, todos consomem, ele consome óleo diesel, ele usa seguro, ele precisa de financiamento, ele precisa de crédito, ele precisa de manutenção do seu veículo, igualzinho, independente da atividade que ele exerce. Então, acho que o principal segredo é tentar fazer uma união, encontrar qual é o melhor caminho e colocar o associado como principal interesse. E se a gente colocar o associado como a meta desse negócio, a gente certamente vai ter sucesso nessa empreitada. A gente sabe que existem muitas dificuldades no meio que os caminhoneiros estão vivendo. Os autônomos, os pequenos e microempresários de transporte estão passando uma situação muito difícil nesse país. Se de um lado está difícil a gente conseguir fretes melhores, tarifas melhores, a gente tem que lutar tanto desse lado, melhorando, tentando melhorar o nosso negócio com ações no governo, com atitudes sociais e tudo isso, mas tem que lutar pelo outro lado também, que é na nossa redução de custo. Foi daí que surgiu a ideia das duas cooperativas. Se criou no nosso negócio uma rede de fornecedores que acabavam cobrando preços que entendiam o preço correto. E com a criação da Coperseg lá no início, nós tivemos a redução muito grande, muito sensível em diversos insumos. Eu me lembro muito bem que o custo do seguro, por exemplo, foi reduzido em mais de 30%. Não bastasse isso, nós passamos a contratar um seguro de melhor qualidade, melhores coberturas, a um custo justo. O pneu foi outro ingrediente importante, a redução foi muito grande. Hoje, os fornecedores se aproximaram dos nossos preços, mas a Coperseg funciona como um para-choque, quer dizer, eles não podem abusar na hora de lançar mão das margens que eles têm, porque se eles, as outras lojas, os outros fornecedores, se eles passarem do limite, a Coperseg funciona como um regulador de preço. O preço de combustível, por exemplo, em São Bernardo, quando nós iniciamos o nosso posto, o preço do óleo era 20 centavos mais barato do que qualquer posto da região. Hoje a diferença já está entre 10 e 15. Não é porque a cooperativa aumentou o preço, mas é que os postos estão aproximando dos preços mais reais. Eu queria até aproveitar a oportunidade, que é de um exemplo desse que nós temos que realmente entender o que é a união. E a união, ela se começa lá como num casamento, ela começa se olhando, se namorando, se casando e vindo os filhos, vindo os netos e ali vai. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade de tudo isso que o Elias está colocando e chamar a atenção das nossas lideranças, entidades sindicais, de todo o nosso país, e também dos caminhoneiros, que realmente se iniciando no sindicato, o sindicato se iniciando na sua federação, se iniciando na sua confederação, para que nós tenhamos esse sucesso. Que um sucesso só em São Bernardo do Campos, ou só com o seu braço estendido, Curitiba, Bahia, em outros, mas é para uma categoria. Ela está sendo privilegiada. E o que nós precisamos é nos privilegiar a todos. E nada melhor do que nós aproveitarmos
esse conhecimento do Elias, que inclusive você vai ser um dos nossos palestrantes no nosso seminário lá no dia 10, às 17 horas. Fica aí o convite para vocês poderem realmente ter mais conhecimento pessoalmente da palestra do Elias, que ele vai estar lá nos falando dessas entidades que realmente ele representa e até da onde ele veio. Que ele veio da onde? De filho de caminhoneiro a diretor de sindicato e chegando aonde ele está. Por favor, Elias, eu queria te passar para você, que você desse aí as suas considerações finais. Nós ficamos muito satisfeitos com esse convite, Norival, porque eu sou um entusiasta do cooperativismo. Eu acho que é o caminho que o caminhoneiro tem para se fortalecer. Então, quando fomos convidados para participar na próxima quinta-feira desse seminário, nós ficamos muito contentes porque nós vamos tentar de uma maneira muito simples, com uma linguagem muito simples, que é a que a gente sabe usar, como você disse, a minha origem é de uma família de caminhoneiros, passei pelo sindicato, enquanto estava no sindicato criamos a cooperativa de consumo, que é a Coperseg, depois a cooperativa de crédito, que é a Credseg, e a gente pretende mostrar para as pessoas que vão participar desse seminário o que são essas cooperativas, com imagens, os números que elas representam atualmente, os benefícios que elas podem trazer para a categoria e, quem sabe, a partir daí, animar os dirigentes sindicais para unirem forças e perceber que, se a gente olhar para o objetivo final, que é o associado, a gente consegue construir um futuro melhor para uma categoria que há tantos anos sofre com muita dificuldade por aí. E o meu agradecimento por estar nos doado aí o seu tempo, nos trazendo de muito interesse para mim, para a nossa categoria, para todos nós representados, esse conhecimento que você tem sobre a cooperativa de consumo, cooperativa de crédito, que é o nome mais fácil para o caminhoneiro entender lá.